Então, olha só, eu vou mostrar para vocês, tem um vídeo de uma moça, Luana Pedrosa, ela explicando, um vídeo rapidinho explicando a diferença entre lixão, aterro controlado e o aterro sanitário, que é tipo uma forma de você, né? Duas formas de você não ter mais, pelo menos, o lixão daquele jeito. Só que é muito difícil, porque a maioria dos locais, né, gasta menos o quê? Pegar o lixo e jogar em um determinado local. Então, problemas, né? Que alguém falou alguma coisa no chat que eu não vi. Não sei, Resende tem? Não sei. Olha esse vídeo aqui, ó. Vocês sabem a diferença entre lixão, aterro controlado e aterro sanitário? Não? Então fica aqui que eu vou te contar quais são as diferenças desses empreendimentos. Olá, colegas profissionais! Eu vim aqui tirar uma dúvida frequente dos profissionais da área ambiental. Qual a diferença entre os três empreendimentos, lixão, aterro controlado e aterro sanitário? Quando se fala em lixão, significa que a disposição dos resíduos sólidos não tem nenhum tipo de tratamento. Eles são dispostos diretamente no solo, sem impermeabilização, sem controle de chorume, sem controle de gases. É uma tristeza. No aterro controlado tem um sistema de drenagem, mas a disposição ainda não é feita de forma correta, porque não tem drenagem do chorume e não tem o sistema de gás adequado. No aterro sanitário é feito todo o revestimento das bases e das laterais para a disposição dos resíduos sólidos e também o tratamento de chorume e de gases para que seja lançado na atmosfera. Sem contar também que tem todo o sistema de drenagem das águas superficiais. A água que percorre na superfície deve ser toda drenada para que não percorra. Ou seja, esse é o nosso sistema ideal para o tratamento de resíduos sólidos urbanos. A Lei Federal 12.305 de 2010 estabelece diversas regras para o descarte de lixo, mas a maioria dos municípios ainda não cumpriram essas regras. Mas vamos confiar que chegaremos lá um dia e teremos vários aterros sanitários bonitinhos. E agora, você já sabe a diferença entre os três empreendimentos de gestão de resíduos sólidos? Comenta aqui embaixo. Olha só, deixa eu mostrar para vocês a imagem. O que ela falou de aterro controlado seria tipo assim, ó. Peraí. O controlado, vou até copiar essa imagem aqui, vou colocar aqui que fica melhor, ó. O problema é que o aterro controlado, olha como que seria. Ele é melhor do que o lixão, ok, tá? Melhor do que o lixão. Mas o chorume ainda consegue ir ali para o lençol freático. Então, você coloca o lixo, você acumula ele, né? Tem uma manta de PVC para meio que isolar, fechar aquele lixo para não ficar a céu aberto. Pode ter uma captação, sim, do metano, tá? Que é da decomposição, mas o chorume, em alguns casos, né? O chorume aqui, ele pode já ir direto para o lençol freático, isso seria meio ruim. Só que, quando a gente fala do aterro sanitário, normal, ó, o aterro sanitário são várias camadas. Eu acho que essa não era essa imagem. Essa aqui, ó. Só mostrar isso aqui para vocês. Eita. Esse aqui já seria o aterro sanitário. Ó. O aterro sanitário, a gente vai fazendo, tem todo um preparo do solo, usa manta para isolar o lixo diretamente ali do solo, e você vai depositando o lixo, e aí depois bota terra por cima, deposita lixo, terra por cima. Tem um sistema de drenagem do chorume, esse chorume ele vai ser tratado depois, antes de ser, né, liberado. Os gases que são produzidos, eles também conseguem ter, tem uma tubulação que a galera pode utilizar esse gás para fazer alguma coisa, como, por exemplo, a iluminação de uma praça. Isso aqui, eles em cima de um aterro sanitário construíram nessa imagem um parquinho, né?
E aí, esse parque, se bobear, os gases que são liberados aqui pelo aterro sanitário podem ser utilizados na iluminação dessa praça, porque o gás metano pode ser usado como um gás para a produção de energia. Então, dos três, o aterro sanitário seria o melhor de todos, né? Só que gastam dinheiro, às vezes a galera não quer fazer, é mais fácil só jogar, e não tem a fiscalização muito em cima para você controlar o que realmente está sendo feito na cidade, né? Então, não sei se tem mesmo um controlado aí em Resende. Eu sei que aqui em Volta Redonda tem lixão. Bulhões, tá? Sei que aqui em Volta Redonda, infelizmente, tem lixão. Então, muitos problemas associados a isso. Temos algumas soluções ambientais, mas ainda não é todo mundo que está fazendo, né? Aí agora, pulando para um outro tipo de impacto ambiental, que, cara, tudo isso que está escrito ali na esquerda, tudo isso pode acontecer devido ao desmatamento. O povo normalmente desmata para expandir cidade, aumentar o agronegócio, né? Tipo, utilizar um local para produção de gado ou para plantação. E o problema, tem vários problemas associados com o desmatamento, ó. Primeiro, destruição da biodiversidade, obviamente, porque seres que vivem ali, né? O Marcos falou que tem um que depois que desce a Serra das Araras, você diz de aterro ou lixão, Marcos? Lixão. Lixão deve ter em um monte de lugar, né? Aqui em Volta Redonda, saindo de Volta Redonda, tem tipo até uma entradinha, assim, uma estradinha que é para ir pro lixão. Então, voltando aqui, ó. Quando tem desmatamento, você tem, né, a destruição da biodiversidade, as espécies que vivem ali podem acabar indo para outro lugar ou morrer porque desmatou, né, tirou o hábitat natural delas, tirou o alimento delas e tal. Ao tirar a árvore do solo, pode causar erosão por conta de chuva e intemperismos no geral, vai levar aqueles pedaços de solo e aí pode causar erosão no solo, além do empobrecimento desse solo, porque quando você tem, né, bastante chuva em um solo que antes tinha as árvores pegavam aquela água, absorviam, retiam o impacto, né, da água caindo no solo era bem menor quando tinha as árvores, as raízes ajudavam a prender o solo. Agora, quando chove direto e não tem nenhuma cobertura vegetal, aqueles nutrientes são lavados, eles são levados, então o solo vai ficando muito pobre. E por eles serem levados, podem acontecer muito mais enchentes e causar assoreamento dos rios. Alguém lembra o que é assoreamento de rios? Não lembro. É assim, vamos supor que você tem uma vegetação que é a mata ciliar, que fica ao redor de um rio, né? Passando tipo por uma cidade e tal, mas tem aquela mata que cresce ao redor do rio. Essa mata que fica bem na margem do rio, ela é muito importante porque as raízes ajudam a prender o solo, elas ajudam a infiltrar água melhor, né, e tal. Só que o problema é que quando você tira essa vegetação, quando chove, fragmentos de solo vão sendo levados para dentro daquele rio. E eles vão se acumulando no fundo do rio e o rio vai ficando cada vez mais raso, porque você está acumulando, né, solo, matéria orgânica, o que for, você está acumulando ali, então o fundo do rio pode ir subindo. E aí, assoreamento de rios é justamente isso. O rio vai ficando cada vez mais raso e ele pode até sumir. Além disso, pode causar enchente porque aquela vegetação, ela ajudava a reter um pouco de água, né? Caso não tenha vegetação ali, choveu muito, muita água vai chegar naquele rio, aquele rio o nível sobe e pode causar alagamentos e enchentes. Outra coisa associada é a elevação das temperaturas, porque os vegetais, eles absorvem muito calor para eles mesmos. Então, isso dá para notar quando você vai fazer uma trilha ou está numa cidade que você foi para debaixo de uma árvore, é muito mais fresco próximo da vegetação do que longe dela. E aí, se você causa, né, desmata ali,
você pode ter uma elevação da temperatura do local. Justamente por conta disso, você tirou aquela cobertura vegetal que ajudava, que criava um microclima ali, né? Com condições mais gostosinhas, assim, vamos dizer, né? Mais frescas. Então, sem a vegetação, a gente pode ter problema com isso. Temos redução do sequestro de carbono. Lembra que as plantas, a gente chama de sequestro de carbono, porque as plantas pegam gás carbônico da atmosfera para fazer fotossíntese. E isso é bom porque já que a gente está liberando cada vez mais compostos com carbono, né, tipo gás carbônico, para a atmosfera através da queima de combustíveis fósseis, principalmente, ou queimadas, né, que a queimada também libera bastante. Essas plantas, quando tem, elas pegam esse gás carbônico, fazem fotossíntese e fixam esse carbono na forma de glicose em tecidos no corpo. Se você desmata, você tem a redução, então, desse sequestro de carbono. O local onde tinha floresta pode virar um deserto, por conta, né, de tudo isso que a gente já falou, de erosão, empobrecimento de solo, pode acabar virando um deserto. Essa parte de proliferação de pragas e doenças, vamos supor que uma determinada doença acontece em algum local, e aí teve o desmatamento, aquele mosquito, sei lá, que dava ali, ele agora vai ter que migrar para outro lugar. Então, você pode acabar fazendo, né, essa migração ser maior, ou então você, ao desmatar, você tirou o predador, o inimigo natural daquele causador de uma doença ou daquela praga, então não tem o inimigo natural, não tem o predador, não tem competição, vai aumentar muito em quantidade. Então, também é um problema associado com o desmatamento. E, além disso, a diminuição dos índices pluviométricos. Aí eu pergunto para vocês, né? Como que desmatar pode afetar a chuva em outros lugares? Transpiração das plantas? Isso, por conta da evapotranspiração. A transpiração das plantas mais a evaporação dessa água formando os chamados rios voadores, que é tipo a floresta amazônica tem isso, que formam nuvens densas, né, com chuva, e essa chuva ela desce para o sudeste e sul. Então, uma coisa que a galera já reparou é que a nossa região está ficando cada vez mais seca e isso está associado com desmatamento lá na floresta amazônica. Então, está chegando menos chuva. Ou então pode dar... Outro problema que pode dar é tipo, deu menos chuva, mas quando dá é uma chuva muito forte, sabe? Você pode ter mais tempestades também. Então, cara, tudo isso só porque a pessoa foi lá e desmatou, né? Então, é bem perigoso mesmo. E aí... Cara, esse daqui, com certeza... Vocês já viram, né? O caramujo africano, não já? Ou nunca? E agora? Que isso? Nunca viu pessoalmente um caramujo africano? Só ouvi falar nos livros, mas nunca vi, não. O caramujo africano, agora você consegue encontrar ele em todos os lugares do país, praticamente. Esse caramujo não é daqui, por isso o nome, né? Caramujo africano. Ele foi trazido para uma feira gastronômica no sul, só que brasileiro não come isso. A galera quis trazer com o intuito de fazer tipo escargot, mas a gente não come isso. E aí, esses animais, assim, que foram trazidos, né? Ou eles fugiram do cativeiro, ou simplesmente liberaram eles, porque, né, ao invés de matar o bicho. Enfim, qual que foi o grande problema do caramujo africano? Isso foi no sul, tá? Hoje em dia ele já é encontrado em todos os estados do país. É uma espécie que é hermafrodita, mas faz fecundação cruzada. Então, eles se encontram e trocam espermatozoides entre si e os dois saem grávidos. Eles podem colocar de 300 a 400 ovos por vez e eles se reproduzem, sei lá, umas 4, 5 vezes no ano. Então, olha como que ele se reproduz muito rápido. E aí, essas espécies, que é um impacto ambiental, a gente fala que é a introdução de espécies exóticas. Essas espécies, elas são exóticas, esse nome exótica é porque não é do local. Então, se fosse do local, a gente chamaria de endêmica. Então, exótica vem de outro lugar. Aqui no Brasil não tinha.
E o problema é que eles comem de tudo. Eu já filmei um caramujo africano comendo papelão. Eles comem de tudo. Então, tem alimento aos montes, não tem predador natural. Lá na África é uma ave que come ele. Aqui não tem predador natural. Claro que um animal ou outro pode acabar matando, mas assim, no geral não é algo que oferece um risco para ele. Então ele tá no paraíso, né? Tem condições ótimas para ele crescer loucamente, aumentar a população. Então, isso dá grandes problemas, por quê? Qual é o problema de você ter uma espécie exótica invasora que está crescendo loucamente ali? Bem, pensa assim, chegou uma espécie num local novo, come de tudo, não tem predador, vai competir com outras espécies, vai ganhar nessa competição, vai ocupar nichos ecológicos que antes já eram ocupados por outras espécies, o hábitat delas também, pode causar desequilíbrio na cadeia alimentar, sim. Então você tem inúmeros problemas com espécies exóticas. Só para vocês terem uma ideia, aquela parte que a gente falou de ecologia de populações, a curva de crescimento, lembra que uma população tem um potencial biótico, que é o jeito que ela cresceria sem que nada interrompesse, e a curva de crescimento real, né? Então a resistência do meio, que é a diferença entre as duas. A curva de crescimento do caramujo africano parece muito mais com a de potencial biótico do que com a de crescimento real. Por quê? Tem comida, não tem predador, o ambiente está ótimo, vai crescendo a população. E aí um outro exemplo de espécie exótica invasora é o mexilhão dourado. Esse daqui ele veio tipo em água de lastro, sabe? Em um barco. E aí ele não era daqui, ele foi trazido e ele vai se acumulando assim nas embarcações e tal. E o problema é que Itaipu uma vez teve que parar a sua produção, diminuir, né, a sua produção, para limpar os canais que tinham lá, porque estavam lotados de mexilhão dourado. Muito doido. Então você pode ter problemas econômicos também, né? Alguém tem alguma dúvida aqui? Não, tranquilo. Deixa eu passar aqui. Aí, vamos lá. Então, eu coloquei aqui agora alguns tipos de soluções ambientais, né? Em relação ao lixo. Claro que existe, assim, existem mais dois tipos de poluição, que quando a gente fala, tem até mais, né? Que é 3, poluição sonora, poluição visual e a poluição nuclear. Mas essas são poluições mais fáceis. Tem a poluição térmica também. Deixa eu colocar aqui para vocês, antes disso daqui. Vou colocar no caso da térmica. Mas vamos falar primeiro da poluição sonora. O que seria ela? Ruído causado pela cidade? Sim, causado pela cidade, então os ruídos, né? Isso daí pode prejudicar como a gente, diretamente. A gente surdo. Pode dar problemas auditivos, sim, tá? Pode causar problemas com espécies também. As espécies que precisam de um ambiente, né, tipo, mais quietinho, tipo aves, assim, às vezes pode atrapalhar o ciclo reprodutivo delas. E aí, esse é um problema. Agora, quando a gente fala de poluição visual. Que tem? Igual tem lá em Nova York, aqueles telões de luz. Mas é tão legal de lá. Mentira, mas eu entendo que é um problema, né? Quando a gente fala de poluição visual, porque você está vendo um negócio o tempo todo, então é um monte de informação junta. Isso também pode. É um tipo de poluição, mas não é, por exemplo, grave como aquecimento global, mas é um problema, né? Poluição térmica. A poluição térmica não, desculpa, a poluição sonora, visual, quer dizer. E no caso da poluição térmica, o que está associado? O que vocês sabem disso?
Poluição térmica? Nunca ouvi falar, professora. Nem eu. Então tá, vamos lá. Poluição térmica está associada com temperatura. Então, eu coloquei só uma imagem assim de leve aqui. Quando você, por exemplo, usa água, alguma água natural, de mar, rio, o que for, para refrigerar algumas usinas, tipo usina nuclear, siderúrgica, né, no geral. Então, os reatores, algumas partes da produção de energia dessas indústrias, tem alguns locais que têm que ser refrigerados e eles podem utilizar a água próxima para refrigerar e devolver a água também. O problema é que, assim, você não está poluindo aquela água, né? Você pegou só uma água, passa lá por um processo de refrigeração, para refrigerar aquele local e depois essa água volta. Poluir, você não está poluindo. Só que quando você usa água para abaixar a temperatura de um reator, por exemplo, a água ganha calor. Se a água ganha calor, você está mudando a temperatura dessa água. E aí eles até conseguem controlar um pouco essa temperatura antes de liberar ela de novo para o local onde ela foi tirada, mas ela não volta igual ela chegou, né? Na maioria das vezes. Então ela volta às vezes com a temperatura um pouco mais alta. Aí isso pode afetar a reprodução de algumas espécies, né, que precisam de uma temperatura X para se reproduzir. E quanto maior a temperatura, menor a disponibilidade do oxigênio ali na água. Então, locais que a galera está utilizando água para refrigerar essas indústrias, essa água pode voltar mais quente, com menos oxigênio disponível ali, porque quanto maior a temperatura, menor a solubilidade do oxigênio, tá? E aí, por conta disso, aquelas espécies que vivem ali serão prejudicadas. Então, essa é o que a gente chama de poluição térmica. Então, tem o aquecimento dessas águas. Eu já vi questão mostrando isso, às vezes, tipo um desenho de uma indústria, aí mostra que ela pega água em tal local, qual que é o problema que pode acontecer imediatamente após, né, o despejo dessa água. Então, tinha que procurar falando sobre isso, do oxigênio estar menos disponível, sem muito oxigênio, aquelas espécies que precisam de oxigênio não ficarão bem ali, podem morrer, e pode atrapalhar todo o processo reprodutivo, pode dar doenças nessas espécies, tipo de peixes. Às vezes, alguns fungos, algumas bactérias podem se proliferar por conta do aumento da temperatura ali. Então, dá problema também. E a poluição nuclear está associada com o quê? Vocês sabem, gente, poluição nuclear. Qual foi o maior acidente nuclear que já aconteceu na história? Fukushima? Não, esse foi o segundo. Fukushima foi em 2011, foi o segundo maior acidente. Aquele na Ucrânia? Isso, Chernobyl, em Pripyat, tá? Quando a gente fala o problema da poluição nuclear, é porque a gente tem a produção de energia nuclear, que na verdade quase não emite nada, não tem emissão de gases poluentes, olha que maravilhoso. Só que você está usando compostos que são altamente radioativos, e apesar de ter uma segurança, né, um controle assim bom, se tiver um acidente pode dar um problema muito grave. Em Pripyat, né, que foi em 1986, em 86, acho que abril de 86, a galera foi fazer um teste de manutenção lá da usina de Chernobyl, e eles estavam fazendo esse teste de segurança, manutenção não, de segurança. Um teste de segurança no reator 3, se eu não me engano. Só que o reator 3 ele acabou explodindo por conta de dois problemas. Um problema foi erro humano, que a galera foi tipo cabeça dura, e outro foi um problema no próprio reator. E aí, quando explodiu, eles não avisaram diretamente a população, eles não avisaram a comunidade científica do que aconteceu. Essa radiação foi liberada, estava sendo liberada em grande quantidade.
A população demorou tipo uns dias para sair da cidade, então entrando em contato com aquela radiação. E qual que é o problema da radiação? O que ela causa em nós? Câncer, Aqueles negócios deformação. da pele, né? Feridas na pele. Isso pode dar problema de câncer, pode dar má formação quando, né, a mulher está grávida, pode dar má formação da pessoa e tal. E eu até recomendo também a minissérie, acho que é da HBO, ganhou vários prêmios, chamada Chernobyl. Muito boa, muito boa. São 6 episódios só. Conta direitinho o que aconteceu lá em Chernobyl, né, com a usina para explodir, mostra os problemas que aconteceram. E só para vocês saberem, assim, assim quando ela explodiu, eles mandaram bombeiros, os bombeiros que chegaram lá, eles morreram tipo em uma semana, porque eles entraram em contato com uma radiação surreal. Eu lembro de uma cena que mostra um cara pegando um bloco de tipo concreto que explodiu. O cara pegou com a luva corroeu e começou, tipo, grudou na mão dele. Essas pessoas, dependendo do nível de radiação que a pessoa entra em contato, pode dar problemas já imediatos ou a longo prazo. Então, quem entra em contato com uma radiação muito, muito alta, como foi o caso desses bombeiros, eles tiveram feridas ao longo do corpo inteiro, hemorragia interna. Cara, eles foram definhando e a pele toda se abrindo. Isso mostra na série também. A Mari é rata de série também, né? Então, quem quiser saber mais disso, vale a pena assistir a série, mas também tem um vídeo do Castanhari contando sobre Chernobyl e falando sobre radiação, também é maneira. E aí, olha os outros problemas, né? As pessoas que ficaram lá para tentar controlar, a maioria delas teve câncer, algumas morreram depois de um tempo. Deixa eu ver o que mais. E eles construíram um sarcófago, chamado sarcófago, né? Que eles conseguiram apagar o reator que estava pegando fogo, mas a radiação continua sendo liberada. E eles não tinham avisado a galera dos outros países, e a radiação foi detectada na Europa, numa indústria, ou numa outra usina nuclear. Eles detectaram um nível de radiação muito alto e ligaram para Pripyat, ligaram para Chernobyl para saber se tinha tido algum problema, e a galera negou. Então, eles não avisaram a comunidade científica e o mundo sobre isso, e aquela radiação estava aumentando. Mas eles construíram um sarcófago para tampar, depois que eles apagaram aquilo. Esse sarcófago foi trocado, eu acho que em 2016, e a cidade é completamente abandonada. As pessoas tiveram que sair, tiveram, sei lá, 24 horas para pegar suas coisas e sair, abandonar. Ainda tem pessoas que moram lá, mas bem poucas, né? Tipo, porque não é a recomendação, então bem pouca que tem. Eu vi um cara que mora lá que o país mandou luz, tipo, botou luz na casa dele para ele ter acesso a algumas coisas, mas ele morava lá sozinho com a esposa dele, só, sem nada, produzindo o próprio alimento e tal. E o problema é assim, a vida está continuando lá em Pripyat. Se você for ver, você acha árvores, né? Tipo, vida selvagem aos montes. Só que essa radiação pode induzir muitas mutações no DNA. E aí, quando essas mutações acontecem, pode ser mutações deletérias também, né? Mutações ruins. Então, ainda vai emitir radiação lá por muitos e muitos anos até ela sumir. E tiveram 3 caras que foram os heróis de Chernobyl, que eles viram que assim que explodiu, eu não lembro se é especificamente isso, mas assim que explodiu, se entrasse em contato com como se fosse um tanque de água que ficava debaixo do reator, a explosão seria, tipo, muito pior. Mas, tipo, muito pior mesmo, a ponto de alcançar a nível mundial. E aí a empresa falou assim, a gente precisa fazer algum negócio lá para impedir com que essa água entre em contato com esse reator. Eu não lembro especificamente o que é. Mas eles falaram assim, e quem for fazer, a gente precisa de voluntários. Só que a galera já sabia que esses voluntários iriam morrer, porque eles entrariam em contato com muita radiação e eles iriam morrer com certeza. E aí a empresa, tipo, falou assim, tá, vocês são, tipo, a galera vai fazer o sacrifício, né, vai se matar para isso, mas aí a família vai receber, tipo, indenização para o resto da vida, por exemplo.
Aí 3 caras foram. São os 3 caras que conseguiram frear e aí um acidente pior não aconteceu. E aí isso aparece na série também. Cara, vale muito, muito a pena procurar para assistir. Porque aqui no Brasil já teve um acidente com radiação que foi do Césio 137. Se não me engano, é Césio 137, lá em Goiânia. Vocês já ouviram falar? Que a menininha morreu. Isso, não, mas morreu mais gente também, né? O problema lá de Goiânia foi um acidente radiológico que eram restos de um hospital que tinha esse material, e só que o material brilhava e a galera, olha que legal, brilha. Aí pegou aquele negócio, passa no corpo e leva para outro lugar, pronto, as pessoas morreram por conta disso, né? Então foi um acidente brasileiro sobre isso, mas Fukushima, em 2011, teve um acidente, mas não foi nem por problema de funcionamento. Foi por conta de terremoto e tsunami. Em 2011, quando teve um terremoto, os reatores foram desligados, mas aí chegou um tsunami que quebrou e explodiu os reatores também. Aí teve liberação de material radioativo. Então, é bem perigoso isso. É um tipo de energia limpa, vamos dizer assim, né? Porque você não está liberando gases poluentes na hora da produção dela. Mas é aquela coisa, você não está liberando gás poluente, mas se der um problema, todo mundo pode morrer, né? E aqui no Brasil, temos usina nuclear ou não? Angra, De Angra. Isso. Angra 1, Angra 2 e, se não me engano, Angra 3 estava sendo construída, alguma coisa assim. Temos sim. E vocês podem ver que a usina ela fica próxima do mar, até porque ela utiliza a água do mar para resfriar seu reator. Então, pode estar causando poluição térmica também da água, tá? E aí, agora sim, falando sobre a solução ambiental, né? A solução para o lixo, a gente já começou a falar um pouquinho, né? Falamos do aterro sanitário e tal, mas tem, esse do lado direito é aquelas lixeiras que eu nunca decoro a cor para saber o que é para jogar. Eu sempre tenho que ler, mas fazer reciclagem, né, de material. Aqui no lado esquerdo está falando sobre a compostagem. Aqui em casa a gente tem um baldinho de compostagem, porque tem uma empresa aqui em Volta Redonda que pega os resíduos orgânicos, levam lá no local onde eles trabalham, né? Tem uma composteira grandona, decompõe aquilo e aí eu posso receber depois um adubo natural. Porque a ideia da compostagem é você colocar o alimento orgânico dentro de tipo um baú, assim, sei lá, qual é o nome disso aqui? Um barril, sei lá. No caso da empresa que eu mando, eles fazem isso como se fosse um charuto no chão. Eles botam o lixo, tampam com folhas, assim, fica tipo um rocambolezão no chão, sabe? E aí vai ter decomposição ali, e a decomposição dessa matéria orgânica, depois de um tempo, forma um adubo altamente nutritivo. E esse adubo pode ser utilizado na sua plantação. Então, é uma ótima forma de você parar de jogar comida, né, no lixo normal. E a compostagem só não pode colocar algumas coisas, tipo plástico, papel, papelão, essas coisas assim, não é para colocar, não. Mas matéria orgânica, tipo restos de alimento, folhas, restos de café, sei lá, grama, né, galho, essas coisas pode colocar. Mas essa questão aqui, ó, do lixo, está associado com os 3 R's. Vocês lembram quais são eles que eu falei aqui? Quais são os 3 R's da ecologia? Isso aí vocês aprendem desde criancinha, hein? A reciclagem. Reciclar. Não é isso. Pode tentar, olha. Utilizar. Reutilizar e... a Helena falou. A Helena falou os 3. Reciclar, reutilizar, reduzir. Isso. Esses são os 3 mais famosos, mas a gente encontra alguns outros também. Eu já vi 5 R's, já vi 8 R's. Então, vamos tentar. Ó. Os mais clássicos, reutilizar, reciclar e reduzir.
Já caiu no Enem a diferença entre reciclar e reutilizar. Estava pedindo para você marcar a questão que tinha, realmente você estava reciclando. Reutilizar é tipo, eu peguei o meu copo aqui, usava esse copo para beber água. Eu vou agora botar caneta dentro dele. Eu estou usando ele para uma outra função. Então, eu estou reutilizando. Agora, reciclar esse copo seria eu pegar ele, mandar para um local onde ele vai derreter, né? Vão derreter ele, vão fazer, sei lá, uma garrafa, uma camiseta de garrafa PET, sabe? Isso daí seria reciclar, quando você muda a composição daquele material, né? Você muda o formato que ele tá e cria uma nova coisa a partir disso. Isso é a reciclagem. Reutilizar é só você pegar e usar de novo para outra coisa, né? Reduzir o consumo, mas também tem repensar o seu consumo. Deixa eu lembrar, reduzir, reutilizar, reciclar, repensar, recusar materiais que não são ecologicamente corretos ou coisas que você não precisa. Seria o 5. Peraí que tem mais. Eu esqueço aqui de cabeça, ó. Vou colocar os 8 R's da sustentabilidade, ó. Aqui tem mais. Não, aqui tá pequenininho. Aqui. Refletir, boa. Refletir, reduzir, reutilizar, reciclar, respeitar, reparar, responsabilizar-se e repassar. Então, tem tudo que você for falar com a letra R, que é bom para natureza aí nesse nível, a gente fala que são os R's da sustentabilidade, mas os 3 mais famosos é reduzir, reutilizar e reciclar mesmo, tá? E aí, olha outra solução ambiental para o lixo. Biodigestor. Alguém sabe como isso aí funciona? Não tenho nem ideia do que seja um biodigestor. Isso tem lá na empresa do cara que eu deixo... Ele processa matéria orgânica, não é? Ele o quê? Processa matéria orgânica. Sim, tem decomposição de matéria orgânica ali. Por exemplo, até mesmo fezes pode ser colocada dentro de um biodigestor. Você vai achar tipo como se fosse uma panela de pressão, tá bem... Ih, acho agora que eu vi que falta menos de 1 minuto para acabar aqui, peraí. Então, para não... Vocês voltem aí no mesmo link, tá? Para a gente finalizar aqui a aula.